O Ciro Nogueira, ele, entre outras coisas, essa semana ele disse que nós temos um país bem dividido, ou o Ciro Nogueira descobriu a roda, né? Vai lá, roda aí. Eu quero dizer uma coisa, qual é a diferença dos dois? Nós temos um país dividido. É um país, são dois grandes líderes que têm apoio popular, mas qual é a grande diferença dos dois? É que no dia seguinte da eleição, tanto o Bolsonaro quanto o Lula vão estar com 40% de rejeição, no mínimo. O que é que acontece? Que Bolsonaro tem muito mais condições políticas de governar. A população, por mais que tenha votado meio a meio na eleição, ela fez uma opção clara pelo centro e pela centro-direita. Você vê o Congresso Nacional, você pode olhar antes das eleições, eu cheguei a fazer a previsão que a esquerda só iria eleger entre 130 e 150 deputados. Eu até superestimei, eles só elegeram 129 deputados. Então, hoje o presidente, que fez um governo muito bom, mas ele só conseguiu fazer a sua base parlamentar na metade do governo, quando os partidos de centro vieram a apoiá-lo, nós vamos ter agora um presidente muito mais forte politicamente no Congresso, com total identificação com 2/3 do Congresso. Isso é muito importante para governar, ele não vai precisar fazer acordos para conquistar essa base de apoio. Muito bem, Ramon Cojuí, bom dia. Vamos lá, começo por você aí falando sobre o filósofo Ciro Nogueira e as palavras dele, vai lá. Bom dia, Cícero, bom dia, doutor Diego, bom dia, Zezinho, bom dia, Moisés, que está aqui. O Fábio Camilo acabou de entrar no estúdio, o pessoal da técnica aqui, o Juninho. E bom dia também a você, telespectador aí que está nos assistindo nesse sábado de manhã, prestigiar o programa sábado de manhã. Só mostra a força da audiência esse programa cada vez mais aqui em Porto Velho e pelo mundo afora. A fala do Ciro, na verdade, você vê que ele está meio baqueado ali na fala dele, vamos votar no Bolsonaro aí porque ele tem maioria no Congresso. A esquerda nunca conseguiu maioria no Congresso. Se você pegar a primeira votação da primeira eleição do Lula, né, o momento em que as forças de esquerda tiveram mais deputados no Congresso, chegou a 162, somando o PT, o PCdoB, o PSB, o PDT, enfim. Então o problema de base no Congresso nunca foi problema no governo do presidente Lula. O país está dividido, está polarizado num processo eleitoral. Acabou a eleição, o dia seguinte as pessoas querem saber da vida real, né? Da comida na mesa, do preço do leite, do preço do combustível, né? Um governo entrando e adotando as medidas necessárias, né, para dar um mínimo de conforto à população, essa situação de polarização ela vai se reduzindo. Não vamos esquecer que essa polarização ela também tem uma boa parte dela é criada artificialmente pelas falas agressivas do presidente da República. Né? Todo dia ele solta uma agressão, ele solta uma fala que os apoiadores chamam de contundente, mas é pura agressão contra as instituições, contra os adversários, para criar a cortina de fumaça de um governo que fracassou na área econômica. Hoje ele usa a pandemia aí como resposta, mas se você pega os números da economia antes da pandemia, eles já não eram bons. Os índices de desemprego só estavam crescendo, né? A inflação galopante. Então, nesse momento pós-eleitoral, é uma outra configuração. Vai ser necessária uma habilidade que não falta ao presidente Lula, de negociar tanto com os agentes políticos no Congresso, quanto com os agentes econômicos. E fazer o que ele sabe fazer. Né? Eu acho engraçado as pessoas falarem 6 anos de governo Lula, de 2003 a 2008, quando, na verdade, o ápice do governo Lula foi 2010, quando ele entregou o Brasil com um crescimento de 7%, um crescimento chinês. Né? O crescimento do Brasil em 2010 foi absurdo. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ter clara. O processo eleitoral encerra no dia 30 de outubro. Após isso, começam as negociações de montagem do governo e de estruturação de um plano emergencial. Eu lembro que em 2003, quando o presidente Lula assumiu, em setembro, o presidente Fernando Henrique foi ao FMI, pegou um empréstimo de 40 bilhões, porque o país não tinha dinheiro para pagar as contas correntes de curto prazo. O país estava quebrado. Né? Foi feito um acordo, o presidente sobreviveu. Aquela aposta que se fazia em 2002, que o PT não passava do governo Lula, não se configurou. Tivemos aí 4 eleições seguidas onde o PT ganhou. Eu não tenho o menor receio do pós-eleição, né? Dada a experiência que Lula acumulou como presidente, né? E dada a sua capacidade de diálogo e de articular tanto com os agentes políticos, quanto os agentes econômicos, quanto dialogar com a sociedade civil brasileira. Muito bem, Zezinho, e aí essa fala do Ciro Nogueira? Rapaz, o bom que o Cujuí é o seguinte, inteligente. Cujuí, ele que foi, eu até estava conversando com ele, que foi um destaque aí nas eleições aí
Eleições de 2020, né? Na plena pandemia, ele colocou, ninguém conhecia, era desconhecido, mas muito inteligente e está aqui acrescentando aqui no debate público. Mas o juiz faz uma ginástica mental para explicar o inexplicável daqueles 2 anos, 2008 a 2010, que foi já aquela marola, aquela coisa, e ele fala de reservas cambiais, mas ele esquece que a Dilma foi um desastre, foi um fracasso. Ele não toca, ele joga debaixo do tapete. Agora, dizer que Lula não vai ter dificuldade na questão política de governar o Brasil, nesse país dividido, como é que vai ser essa direita raivosa, essa extrema-direita, como é que vai deixar esse Congresso reúne condições políticas? Não. Ele pode entregar o que foi feito agora desse governo. Ele pode entregar a emenda do relator, ele é um bom negociador. A gente já viu. Ele vai entregar aí, vai negociar emendas, vai negociar aí emenda do relator que ele está falando, que não vai cortar coisa nenhuma. Como é que você vai governar sem um Congresso? Não tem como, juiz. Não reúne condições para governar o Brasil. Esse modelo que está aí é ruim, mas é um modelo. Infelizmente, a gente precisa. Não existe, eu já falei, não tem como governar sem o Centrão. Então, hoje, dizer que Lula reúne condições políticas para governar o Brasil, juiz, pelo amor de Deus, aí é ginástica mental mesmo, querer pegar uma narrativa e construir como uma verdade. Não é. Agora, ele, como é habilidoso, ou ele como aí pode entregar e dizer, vamos governar. Tem que se repensar um tudo. Não estou aqui, juiz, discordando daquilo que você acredita, nas pautas aí. O Ciro Nogueira, que eu já falei, que é do Centrão, ele tem um pouco de verdade nessa fala dele. Hoje tem 129, a esquerda elegeu 129 parlamentares. Como é que se governa o Brasil com um Congresso pequeno? Vai ter que negociar, vai ter que entregar. Então, como resolver as pautas do Brasil? Como se avançar pautas que a gente tem aí, como o doutor Diego muito bem, tem 4 pautas assim, urgentes e importantes para resolver no primeiro ano. Então, juiz, não é de maneira fácil. Tem que ser um bom negociador e tem que ser um bom entregador para se entregar. E aqui também, né, Fábio Camilo aí, que na pandemia... Ele é militante? Não, ele é fã do presidente Bolsonaro. Tirou a máscara, os dois se abraçaram lá na ponte... E Fábio Camilo, entendeu? E depois descontente. E ele é que nem o Bagato, viu, Zazinho? Ele não vai a Brasília sem bater lá na porta do presidente, que tem que ter uma selfie lá no gabinete. Você sabia que, daqui a pouco, Juninho, mostra ele aí, você sabia que Bolsonaro, antes de ser, depois talvez, não sei se recebe ele, mas antes de ser presidente, 6 horas da manhã ele saía para discutir do primeiro mandato. Eu digo, o cara vai ter a senha para abrir, para conversar com o Bolsonaro. E aí ele um dia desabafou. Bolsonaro, quando negociou com que tem a ver com o Centrão, ele entregou. Como é que você vai governar sem entregar o país para o Centrão? Não tem como. Fábio, um abraço, sou seu fã. Isso é sacanagem, né? Você ficou indignado. Ele ficou indignado, porque Bolsonaro negociou com o Centrão. Não tem como. Um ou outro vai estar na mão do Centrão. Muito bem. Obrigado pela visita, viu, Fabião? Seja bem-vindo sempre. O Fábio é um amigo aí de longa data e alguém que é sempre bom a gente falar com ele, porque ele tem muito boas fontes na política. Tem fontes aí quentíssimas e me ajuda muito, né? Porque eu tenho uma coluna de política e, assim, a gente nunca tem a pretensão de querer saber tudo, é óbvio. Né? Quem é um pouco inteligente sabe que não funciona assim. Né? O Fábio me ajuda muito. Obrigado, viu, Fábio? Diegão, e aí? Essa fala do ilustre Ciro Nogueira aí? Bom, vamos lá. O Ciro Nogueira é uma dessas figuras abjetas da política brasileira. Ponto. O Ciro representa o que está errado com esse país. É esse modelo de presidencialismo de coalizão. Seja Lula, seja Bolsonaro, quem ganhar, até porque eu acho que essa é uma eleição bem dividida e o país sai da eleição com o mesmo problema que entrou. Continua um país dividido. E hoje nós precisamos produzir consenso.
O Bolsonaro vai precisar produzir uma maioria artificial nesse modelo de presidencialismo de coalizão e o Lula vai precisar produzir essa mesma maioria. E a moeda de troco é a mesma há mais de 200 anos. Vão ser ministérios, vão ser cargos, vão ser contratos públicos. Como eu disse, a grande diferença entre o Lula e o Bolsonaro é que no governo Lula o pessoal foi pego, no Bolsonaro ainda não. Mas é uma questão de tempo. E não tem que ver com Lula, não tem que ver com Bolsonaro. Tem que ver com o modelo político que está estabelecido. Essa acusação que o Bolsonaro faz ao Lula, o Lula fazia ao Fernando Henrique, e o PSDB fazia ao governo do Sarney. Esqueçam. O problema é de modelo. Nós precisamos transformar o modelo político. Sem a transformação do modelo político, o que nós vamos ter é mais do mesmo. Eu acredito que seja o Lula, seja o Bolsonaro, vão produzir maioria. Todos os dois já sabem o caminho. O Bolsonaro talvez tenha sido mais relutante, como o Ciro disse, demorou 2 anos para produzir uma maioria. O que foi que ele aprendeu nesses 2 anos e que ele conseguiu formar? Se você me disser que lá no Congresso tem 100 deputados à esquerda mais ideológicos, 100 deputados à direita mais ideológicos, eu até acredito, é razoável. Mas tem 300 homens de negócio ali no meio para resolver a governabilidade para um lado ou para o outro. É isso. Moisés, bom dia, seja bem-vindo. E aí, essa fala do Ciro Nogueira aí? O Ciro Nogueira é um expert em política, é um cara muito preparado, já serviu o PT, né? Quando ele serviu o PT, ele não era uma figura abjeta, viu, Zezinho? Ele era um parceiro, era um amigo. Agora que ele está servindo ao Brasil do lado do Bolsonaro, ele virou uma figura abjeta. É isso. É assim que as pessoas são classificadas, quando elas deixam de servir um lado, elas perdem o valor, né? Mas ele continua aí. Eu considero o Ciro Nogueira um fisiologista. Ele está onde está bom para ele, né? De qualquer forma, ele está cooperando com o Bolsonaro lá no Nordeste. Mas vamos lá. O PL elegeu uma das maiores bancadas. É inegável a força do presidente Bolsonaro. Ele elegeu aí quase 99 deputados, né? Então, o PL está aí à frente como um dos partidos mais fortes e com uma das maiores bancadas. Não houve ninguém nesse país até hoje capaz de levantar uma força frente ao petismo. Tirar isso do Bolsonaro é delirante, né? A força do Bolsonaro e do bolsonarismo veio com tudo. E veio por quê, pessoal? Veio pelas brechas, pelas roubalheiras, pelos bilhões, pela sacanagem na política, pela destruição da família, como o Lula disse aí na entrevista, que esse modelo de família não presta, é um modelo atrasado. E as pessoas têm mentalidade. Você, quando ouve isso, você que é pai, eu estou falando com você aí do outro lado, você que é pai, que é mãe, que é avô, e vê um candidato a presidente da República dizer, Fábio, que o modelo de família é atrasado, esse modelo pai, mãe e filho. E qual é o modelo que é o modelo certo? Qual é o modelo que é atual? Perseguição à bandeira. A Igreja Assembleia de Deus do Pará, Zezinho, a Igreja Central foi notificada pelo PT, que entrou na Justiça, Fábio, para tirar a bandeira de dentro da igreja. Será que não tem coisa melhor para o PT se preocupar? Será que a preocupação de um partido e que destrói um país é uma bandeira que está pendurada dentro de uma igreja? O pastor disse, eu me recuso a tirar e me prendam, eu vou preso com o maior prazer do mundo. É por isso que o PT abriu espaço para o bolsonarismo, para o picuinha, para o besteira. Eles estão preocupados com bandeira. Cadê as pessoas passando fome? Que eles tanto dizem. Cadê as pessoas precisando de emprego que eles tanto falam? Cadê os deputados e senadores do PT para lutar por saneamento básico para a região norte? 30 milhões de pessoas que vivem na região norte sem saneamento básico. Aí estão preocupados com a bandeira que estava pendurada lá na Igreja Assembleia de Deus de Belém. Não são eles que são a favor da bandeira, das cores do Brasil. O bolsonarismo cresceu e hoje é uma força que faz frente contra o PT, por causa dessas palhaçadas que eles cometem. Muito bem. O Diego pediu uma parte de 30 segundos e o Ramon também. Então, começamos. Diego, por favor. Bem, em primeiro lugar, o que eu faço é ciência jurídica. Eu sou estudioso do direito. Os pecados do Bolsonaro não absolvem Lula e os pecados do Lula não absolvem Bolsonaro. Ciro Nogueira era abjeto no governo do PT, é abjeto no governo do Bolsonaro. E essas figuras me lembram, sabe quem? Tinha uma novela que eu adorava quando era criança, Que Rei Sou Eu. O Ravengar, aquele bruxo que tinha uma revolução, ele sobrevivia e ele continuava lá.
O Ciro Nogueira e essas figuras do Centrão são esse personagem, eles são o Ravengar. Pode sair o Lula, vai entrar o Bolsonaro, e esses caras continuam lá. E são eles que definem o modelo político. Veja que a liderança do Lula, a liderança do Fernando Henrique, a liderança do Lula e a liderança do Bolsonaro, com as maiorias que conseguiram produzir no momento das suas eleições, não foram suficientes para romper com o modelo de presidencialismo de coalição, onde, para se formar maiorias, tem que se calçar uma sandália da humildade e negociar nos termos que essas pessoas querem. São eles que impõem, né, Diego? São eles que então, impõem. Eu queria só... eu não defendi a postura do Ciro Nogueira no governo do Lula. Aliás, o Ciro vem de muito antes. O Ciro é um político piauiense tradicional. Eu só quis lembrar, doutor, só para dizer que ele já veio de longa data, né? Só que deixar isso claro. Puxa a ficha dele no Piauí, o que ele faz no governo federal, ele aprendeu criança. Né? Mas ele é só um modelo, um exemplo. Ele é só mais um. E o boy, o Valdemar da Costa Neto? Ninguém fala mais do boy, do Valdemar da Costa Neto? Esses caras estavam lá na Lava Jato, estavam no Mensalão, que também vem estavam na emenda da reeleição, né, do Fernando Henrique, e vai passar o Bolsonaro ou o Lula, e eu não sei o que vai vir depois, se é a Soraya Tronic, se é a Simone Tebet, se é o Ciro, ou se nós seremos capazes de efetivamente produzir novas lideranças. Mas se nós não rompermos com esse modelo e não formos capazes de fazer mudanças profundas, primeiro através da produção de consenso, nós precisamos produzir consenso sobre o que realmente importa. Reforma política, reforma administrativa, reforma fiscal. E se nós, como povo, não nos comprometermos com esses 3 pilares do Estado brasileiro, vão mudar o nome dos personagens, o jogo e as regras do jogo serão sempre as mesmas. Ramon, seus 30 segundos aí. Às vezes a gente está num debate aqui, aí o Moisés entra com essa fala da família, não sei o quê, porque o debate do modelo não alcança o cérebro bolsonarista, né? Porque vem esse debate dos costumes e tal. Primeiro, né, o Diego tem razão quando ele fala da questão do modelo. Perfeito. Só que esses camaradas não estão no Congresso por obra e graça do Espírito Santo. Eles estão no Congresso porque foram eleitos. De alguma maneira, em alguma medida, eles representam o que é a sociedade brasileira. Vamos ter claro isso. Né? Se é para se criar consensos, você precisa primeiro ter essa sociedade organizada, e a sociedade brasileira está completamente esgarçada. Onde você tem instrumentos de organização é no andar superior. Os sindicatos, as associações foram todas esgarçadas. E isso explica um pouco o bolsonarismo, porque onde não há um processo de construção social na base, quem tem feito isso, em boa medida, são as igrejas. E isso tem um custo político lá na frente. Outro aspecto que o Moisés levantou foi que o PL fez 99 deputados. Ora, o PL ele não é um partido nacional. O PL é uma aglutinação de interesses estaduais. Ele não é um partido com programa nacional. Diferentemente do PT, que quando toma uma decisão, a cúpula do partido toma uma decisão, a bancada inteira vota contra. O PT é o único grande partido que merece esse nome que sobrou da derrocada do sistema eleitoral em 2018. Por exemplo, que vou dar um exemplo muito claro aqui. Alguém acha, por exemplo, que a deputada Silvia Cristina, que foi do PDT e que agora foi eleita pelo PT, ela vai fazer uma oposição radical e cega... Não foi eleita pelo PT agora. Não, pelo PL. Ah, tá. Desculpa, pelo PL. E que agora foi eleita pelo PDT em 2018 e agora foi reeleita pelo PL, faz parte da bancada do PL. Alguém acredita, conhecendo o histórico do deputado Silvia Cristina, que ela vai ao Congresso fazer uma oposição radical e raivosa contra o governo Lula? Óbvio que não. Óbvio que não. O Crisóstomo, talvez, né? Com certeza. Mas você veja que numa bancada de Rondônia, que você tem 2 deputados do PL, um vai para a oposição radical, o outro é da negociação. Né? No país inteiro, se você pegar a bancada do PL, você faz essa negociação tranquilamente. Eu não vejo problemas de governabilidade no Congresso por conta que o PL fez 99 deputados, porque o PL não é um partido nacional. Não é. É uma aglutinação de interesses. Foi assim que se formou essa grande bancada. Né? É outro problema nosso. O sistema político partidário brasileiro não tem partidos.
Ele tem cartórios, né, cartórios estaduais que hoje estão na mão de deputados estaduais que fazem negócio. Então, o único partido que existe no Brasil hoje e que merece esse nome dos grandes partidos é o PT. Daí você tem os partidos de esquerda, o pessoal que também tem uma linha programática, onde a bancada vota unida, o resto é negociação. É por isso que eu digo, não haverá dificuldade de governabilidade no Congresso Nacional no eventual governo Lula. Esse negócio do PL, eu me lembro de uma brincadeira daquela companhia de humor lá, Os Melhores do Mundo, que dizia que o PFL se chamar Democratas era hilário, né? Vamos lá, vamos para o intervalo. Moisés está querendo, né, Moisés? 30 segundos? Vai lá, Moisés, vai lá, manda ver. Tá, vamos lá. Com relação ao que o Ramon falou, quando o Lula fala, a bancada inteira do Pará até o interior do Acre cumpre. Isso não é partido. Se é um Deus ou é uma ditadura. Porque partido você discorda, você concorda, você diz alguma coisa. Agora, partido, Fábio, onde eu digo alguma coisa lá de Brasília, lá do meu gabinete, e todos os outros são capachos, e tem que baixar a cabeça e seguir o que o líder mor, que esse líder do Ramon, ele é insubstituível. Não existe outro, não criar outro. O dia que o Lula morrer, PT não tem líder, não tem liderança, acabou. Porque tudo é focado no Lula. Aí ele diz, com todo o prazer do mundo, que quando o PT fala alguma coisa, a bancada inteira segue igual gado o que o líder mor diz. Isso não é partido. Partido é feito de discussão. Política é isso. É discussão, troca de... Um concorda, o outro não concorda. Mas esse lance de eu dizer uma coisa lá em Brasília e lá nos rincões, nos interiores do Brasil, todos os outros terem que seguir, até porque, Ramon, não sei se você sabe, mas os estados têm as suas peculiaridades. Cada estado goza de suas diferenças, não é isso, Fábio? Então, como é que o cara que está lá em Brasília vai dizer uma pauta e aquela pauta ali, para ele, é razoável? Pode não ser para o meu estado. E aí você vem aqui e diz que quando ele diz alguma coisa lá, o partido inteiro segue. Não vejo isso como um modelo ideal para um país ou para a política nacional do nosso país. Só para dizer uma coisa, o Cícero, eu não disse que o Lula disse, eu disse quando a direção nacional decide. Mas a direção os processos, você não conhece o PT, no seu partido, seu partido pode ser assim. No PT nós discutimos. A Moisés já foi de esquerda, do PT, no PPS nunca foi de esquerda, pô. Então no PT, quando a gente toma no PT, eu vou dizer muito claro, é aberta a discussão para tudo. Se discute tudo. E quem está lá sabe disso. O problema é que num partido, quando você discutiu e a decisão foi tomada, quem perdeu a discussão segue aquilo que foi tomado. Senão não é democracia. Se você participou de uma discussão, teve oportunidade de discutir e, através da discussão, se chegou a uma decisão, por obrigação, quem perdeu a discussão tem que seguir a decisão. E a diferença regionais? É assim que se faz um partido. Porque, por isso que os outros partidos têm diferenças regionais. Meu querido, o PT é um partido nacional, ele não é uma configuração de partidos regionais. É uma ditadura. Muito bem. Fato. Bolsonaro e Lula têm sua grei própria. Fato.